Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Deus abençoe vocês, tanto os irmãos presentes como aqueles que estão em sintonia conosco. Vamos ficar de pé. E vocês que estão aqui presentes, vocês abram suas Bíblias no livro de São João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 44. Vamos ler a palavra de Deus. Aqui temos as palavras de Jesus que diz: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu de mim, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Amém. Amém. Oremos. Deus nosso Pai, apenas uma palavra Tua é suficiente para nos ajudar nesta jornada, Senhor. Vivemos neste mundo e não temos controle de nada, não temos controle da nossa situação, não temos controle da nossa própria vida, nunca sabemos do amanhã, tampouco do hoje, só temos um momento que se chama agora. Não sabemos se continuaremos vivos daqui a 5 minutos, ou daqui a 2 minutos, ou no próximo segundo, ou na próxima batida do nosso coração, ele poderá falhar. E, Senhor, quando isto acontecer, nós queremos estar pronto para nos encontrar com o Senhor. Amém. Todos dizem que o desconhecido causa medo, e nós que estamos vivos desconhecemos a morte, porque nunca passamos por esta experiência. Mas, bem sabemos, Tu tens dito em Tua palavra que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, porque bem sabemos que a morte é como um portal, onde todos nós teremos que passar de uma forma ou de outra. Porém, o que vem depois deste portal, Pai, para cada um de nós, aí que está o problema, aí que está a preocupação. E Tu disseste que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma, ou o que você daria em troca de sua alma. Então, Senhor, pedimos a Tua ajuda nesta hora, porque bem sabemos que o aprendizado que vem de Ti, através de Tua palavra, que é dirigido pelo Teu Espírito para os nossos corações, para esclarecer nosso entendimento, que isto possa vir a nós nesta hora como um orvalho que cai na madrugada para regar a terra, para regar as flores, a ponto de quando o sol desabrochar, quando o sol se abre, essas plantas e essas flores estão tão vivas, tão cheirosas, tão dispostas, como se estivesse dando bom dia à vida, bom dia para o dia, bom dia para os transeuntes, para as abelhas. Pai bendito, ajuda-nos nesta hora a compreender a Tua palavra, abre o nosso entendimento, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, que são tantas. Pecamos constantemente contra o Senhor por atos, palavras e pensamentos, e recorremos a Ti nesta hora pedindo perdão por nossos pecados, Pai. Ajuda-nos e nos esclareça a cada dia, nos faz ser as melhores pessoas do mundo. Nós queremos ser os melhores cristãos, queremos ser exemplo entre os exemplos, não porque queremos, ou por soberba, ou por orgulho, mas porque sabemos que o Senhor exige o melhor de cada um de nós. E o Senhor não somente exige, Tu estás aqui para nos ajudar a cumprir Tuas exigências. E bem sabemos que tudo isso depende do aprendizado que tivermos de Tua palavra. Então nos ajuda nesta hora, te pedimos o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis assentar. O Senhor nos ajude uma vez mais. Que o Senhor continue nos abençoando. No culto passado, nós falamos sobre Isaías 9:6. Eu estava esquecido até agora. Eu só lembrava sobre o nome, que Jesus veio, mas não recordava onde tínhamos lido. Nós lemos Isaías 9:6, onde de um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu acredito que ficou bem explicado naquele culto
que a questão ali não é o nome, não é? Porque pai não é nome, conselheiro não é nome. O que o profeta do Antigo Testamento estava dizendo ali é que o Filho vinha para declarar este que tem este nome que é maravilhoso, este que tem este nome que trata-se do nome do Deus forte, não é? Do Deus que é conselheiro, do Deus que ensina. Por isso Jesus está dizendo aqui na leitura que nós fizemos, serão todos ensinados por Deus. Eu creio que aquilo ficou bem explicado, talvez nós não necessitemos mais voltar para aquele tema, né? Só as pessoas ouvirem as gravações, e nós lemos muitas escrituras. E eu deixei para este culto algumas citações do reverendo William Branham para lermos agora, para deixarmos registrado agora, na gravação de hoje, e para as pessoas que escutam, né? Tenho apenas paciência, porque nós não passamos de 40 minutos, 45 minutos em nossas palestras. Às vezes vamos 2 horas, né? Mas não é sempre não. Tá. Jesus disse que ele veio em nome do Pai e que ele manifestou o nome do Pai, que ele nos fez conhecer o nome do Pai. Então, o nome que ele fez conhecer foi o nome Jesus. E esse nome Jesus significa Jeová é salvação. Jeová é o Salvador. Vê? Então você sabe que Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o curador, é o ajudador. Porém, Deus é Espírito e Ele sempre usa um vaso, através do qual Ele se expressa, Ele se mostra, até mesmo para se mostrar, para se apresentar. Você não pode ver Deus porque Ele é invisível, Ele é Espírito, invisível e imortal, disse o apóstolo Paulo. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem quiser ver a Deus terá que olhar para Jesus. Mesmo no trono da eternidade, mesmo no milênio, você não vai ver Deus. Deus nunca foi visto. E a Bíblia diz que também ninguém nunca verá a Deus. A única forma de você ver Deus é você ter a oportunidade, vamos dizer assim, ter a bem-aventurança de se aproximar até o Filho, de chegar até o Filho. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquilo é quem o Filho quiser revelar. Então, isso depende de revelação, ou a quem Deus dá esta certeza de fé. Isto vem através de uma renovação de entendimento. E Jesus disse, o Pai que me enviou testifica de mim, e vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E nós aprendemos no culto passado que Deus colocou seu nome em seu Filho. E é por isso que as pessoas não compreendem dessa diferença entre batizar nos títulos ou batizar usando o nome. Todos os apóstolos ou os batismos que eram realizados no tempo da igreja primitiva, eles batizavam em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isto eles cumpriam a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19, onde disse, ide fazer discípulos, que é seguidores, aprendizes, né, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus deu esta ordem, subiu aos céus. Tempos depois, dias depois, o Espírito Santo veio, aquela unção veio sobre os apóstolos que estavam no cenáculo. E dali, quando eles começaram a realizar aqueles milagres, aquelas maravilhas, e Pedro pregou seu primeiro sermão para aquele público misto, e eles perguntaram a Pedro o que fazer. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E quando você junta as duas escrituras, você entende o que Jesus ordenou e como foi que os discípulos obedeceram esta ordem. Agora, com o passar dos tempos, quando a igreja, vamos dizer assim, a denominação que se desviou da palavra, começou a dividir Deus e dizer que Deus era 3 pessoas e não uma, então eles pegaram a ordem de Jesus e usaram como a fórmula batismal. Ao invés de, na hora do batismo, invocar sobre o candidato ao batismo o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eles invocaram os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer um inocente pode saber que pai não é nome, né? Pai não é nome, filho não é nome, esposo não é nome, vovô não é nome. São títulos, são títulos. Eu sou pai. Diante da minha filha, eu sou um pai. Diante do meu pai, eu sou um filho. Diante de meu neto, quando houver, a barba já está ficando branca, né? Diante de meu neto, serei um vovô. E diante de um sobrinho, sou um titio.
mas qual deste é meu nome? Eu tenho um nome. Então foi isso que aconteceu durante o período das eras da igreja. As pessoas se desviaram das Escrituras. Então Jesus pediu que fosse usado o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas não puderam, não sabem ler a Bíblia mais. Há muito tempo perderam a forma correta de ler a Bíblia. Porque primeiro não se preocuparam em saber qual era o nome do Pai. Não se preocuparam em saber qual era o nome do Filho. E quando você olha nas Escrituras qual é o nome do Pai, Jesus disse qual era. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Ele disse: Pai, eu lhes fiz conhecer teu nome. Veja, então o nome que Jesus fez conhecer, que ele declarou, esse é o nome do Pai em relação a nós. Qual é o nome do Filho? O Espírito Santo disse a Maria: chamarás seu nome Jesus. E que nome o Espírito Santo é revelado? Jesus disse: o Espírito Santo será enviado em meu nome. Então você percebe que tudo fica em torno do nome Jesus. Jesus. Porém, existem muitos Jesuses. Qualquer pessoa pode receber o nome de Jesus. Mas só há um nascido, o Cristo. E este é aquele a quem Deus ungiu. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isto, Senhor Jesus Cristo é utilizado como fórmula batismal desde o tempo dos apóstolos. Porém, durante as eras das igrejas, abandonaram o ensino correto e se desviaram. E eu quero saber como vão prestar conta a Deus por terem ensinado errado durante todo o tempo. Ok, então isso foi uma introdução para voltarmos a ler o que disse o reverendo William Branham no sermão O Lugar de Adoração Escolhido por Deus. Nós fechamos aqui no culto passado com esta citação e eu quero continuar daqui por diante. Parágrafo 24 do sermão O Lugar de Adoração Escolhido por Deus. E agora encontramos que Jesus disse também: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Então o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo. O nome do Pai é Jesus, porque Jesus disse-lhe: levo o nome de meu Pai, venho em nome de meu Pai e não me aceitais. Então seu nome era Jesus. E Gabriel o chamou de Jesus. Os profetas o chamaram de Jesus. E ele absolutamente era Jesus. Antes de seu nascimento, até mesmo o santo profeta chamou seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, Deus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo, e ao fazer, ele recebeu o nome de Jesus. Por isso Jesus é o nome, e o nome foi colocado num homem, não numa igreja, não numa denominação, não num credo, mas num homem. Ele escolheu colocar o seu nome em Jesus Cristo. Agora encontramos que então ele se torna o lugar de adoração a Deus, onde você o adora. Mesmo antes dele ter nascido, o seu nome foi chamado Jesus. Foi tão importante que foi comunicado à sua mãe pelo anjo Gabriel, que seu nome seria chamado Jesus, Filho de Deus, o que ele era. Amém. Então aí está. Antes de Jesus nascer, porque às vezes você deixa para escolher o nome depois que o menino nasce, né? Mas outros recebem o nome antes. Eu coloquei o nome do meu filho, eu tinha 17 anos. Mas quando ele nasceu, eu já estava fazendo 22 anos. Mas com 17 anos, ele disse: o nome vai ser Jonatas. Jonatas. Quando se tiver um filho, o nome vai ser Jonatas, por causa do amigo de Davi, Jonatas. E quando nasceu, foi Jonatas. Porém, já no caso da Poliana, foi complicado. Tive que ver a carinha para ver com quem ia parecer primeiro, não é? Então, agora, quando Jesus foi anunciado a Maria, quando veio a anunciação, ou o anjo se apresentou para Maria, disse: salve agraciado, o Senhor tem achado graça, ou tens achado graça diante de Deus e tal, e foste escolhidas entre todas as outras mulheres, aquela coisa toda. E ela disse: como pode acontecer? Eu não conheço varão. E ele disse: a sombra do Altíssimo te cobrirá, tal, tu terás um filho, e colocarás o seu nome Jesus. Ele será o Filho do Deus Altíssimo. Veja, então antes de Jesus nascer, o anjo disse qual era seu nome. O anjo foi enviado com essa mensagem. Agora, não foi o anjo que colocou esse nome em Jesus. Com toda certeza foi o próprio Pai, né? Foi o próprio Pai. Você fica esperando que as pessoas coloquem nomes, né? Titia coloca nome, vovô coloca nome, fulano coloca nome, e às vezes eles colocam um nome que eles colocariam no filho deles.
Você deveria escolher o nome para seu filho, para depois não ficar, eu queria que chamasse outra coisa. Pois bem, com toda certeza, Deus deu a mensagem para o anjo Gabriel dizer a Maria qual era o nome do seu unigênito, qual era o nome do seu filho, porque aquele nome era o nome de Deus mesmo. O nome Jesus é o nome de Deus mesmo. Agora, em São João, no capítulo 10, versículo 25, nós encontramos estas escrituras. Eu não vou esperar vocês encontrar para não perdermos tempo, porque a gravação não pode ficar muito espaço. João 10, 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Por isso que o nome do Pai foi Jesus, sabia? O mesmo nome que foi dado ao Filho. O mesmo nome que foi dado ao Filho. O apóstolo Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E sempre que as pessoas leem estas escrituras, elas pensam que Jesus era o próprio Deus e por isso estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas não é assim. Havia uma ponte, como há uma ponte de separação entre Deus e o homem. Aliás, um abismo que separa Deus do homem. E esse se chama pecado. Incredulidade naquilo que Deus é. Incredulidade na palavra de Deus. Jesus é a ponte que nos liga. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Você não pode se aproximar de Deus a não ser através de Jesus. Agora, o que é reconciliar? Fazer uma reconciliação. É algo que está distante, é uma causa que está em polêmica, que está, vamos dizer assim, perdida, que se foi, uma separação, um rompimento. Então se faz uma reconciliação. Traz de volta, chama para um consenso, chama para um acordo. Aí sabe o que é que Deus diz nesse acordo? Porque a gente vai falando e vai lembrando das Escrituras, né? Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não é assim que está nos profetas? Não sei se é em Isaías ou Jeremias, está desta forma. Chegai-vos a mim e eu me chegarei para vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, e assim vai. Então imagine, Deus santo, o homem caído, na desgraça, distanciado da graça de Deus, sem nenhuma dignidade própria, aquele abismo intransponível, não tem como você ir até Deus, a menos que você passe pela ponte que Deus estabeleceu. E esta ponte é seu Filho, o mediador entre Deus e o homem. Então, para poder Deus fazer esta reconciliação, Ele enviou seu Filho, o Filho recebeu um corpo humano, como o meu e o teu, com a diferença de que não foi formado em iniquidade, em pecado, não necessitou da lei da concepção como a conhecemos, não precisou de um intercâmbio, de um relacionamento entre marido e mulher, não precisou disso, não teve um ato sexual, não é, para que o óvulo e o germe de vida se juntassem. Não, senhores, Deus criou no ventre de Maria o óvulo e o fecundou. Isto foi o que aconteceu. E ali foi formado, o corpo do Filho de Deus foi sendo gerado célula após célula, como o meu é gerado, como o teu é gerado. Não sei em qual momento que a alma entra no corpo, não sei em qual momento isso acontece. Eu sei que ao redor da mamãe fica o espírito de vida rondando para entrar naquela criança. Se ele não chorar quando nascer, se ele não tomar aquele ar que ele for, é um aborto, morreu. Com Jesus não foi diferente. Ele era como nós, com corpo, espírito e alma. Com a diferença de que nós viemos de Deus, passamos por um processo diferente. Passamos por um processo diferente do processo que Jesus teve. Você não se lembra do seu tempo quando era atributo de Deus, mas Jesus lembrava. Jesus não esqueceu de nada. Ele lembrava, ele disse: Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Ele dizia: o que eu estou pregando para vocês, eu ouvi do meu Pai. Como eu ouço, assim eu julgo. Quer dizer, eu ouço do meu Pai, eu sei o parecer dele, então eu dou o parecer. E assim vai. Pois bem, não era Jesus nos reconciliando com ele, era Deus habitando no corpo de seu Filho, depois quando ele estava ali com 30 e poucos anos de idade, quando ele foi batizado no Rio Jordão. Então Deus, seu Pai, veio e possuiu aquele corpo. Nós não temos aqui duas pessoas, e ao mesmo tempo temos duas pessoas, porque pessoa quer dizer personalidade. A explicação que temos é dada por Webster. Pessoa é uma personalidade. Um gato não é uma personalidade, viu? Um cachorro não é. Sinto muito quem ama gato, cachorro, passarinho, periquito, papagaio, mas não são personalidade. Eles não têm alma como nós temos. Então isso é um estudo muito mais profundo
e não vamos falar nisto agora. Ok, mas nós temos aqui duas personalidades. Então nós temos dois seres, o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Sendo que o Filho, que era espírito, tanto como Deus é, porque também o homem era espírito, como Deus também é. Porque o Deus que é espírito, quando ele trouxe seu filho à existência, ou gerou seu filho, né, trouxe seu filho em manifestação, esse filho também estava nesta forma espiritual. E quando ele fez o primeiro homem, Adão, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, ele fez também o homem espírito. Então tínhamos ali 3 seres espíritos. Só depois ao homem foi dado um corpo de carne. Aí você vê na Bíblia, Deus formou do pó da terra um boneco de barro e soprou, que neste sopro de Deus, então ele colocou o homem espírito naquele corpo que ele fez. E o homem passou a ser alma vivente, o homem passou a respirar. A alma foi colocada no corpo para ter contato com essa atmosfera, com esta dimensão, com a terra. Quando isto sai, o corpo cai, vai para a terra, foi feito da terra. É simples isto, não tem nada de complicado. Agora, este Filho de Deus, que também estava nessa forma espiritual, quando chegou à plenitude dos tempos, ou naquele período bíblico, que na nossa contagem faz o quê? 2000 e poucos anos, não é? 2000 e poucos anos, já estamos no século XXI, então é mais de 2000 anos, claro. O que é que acontece? Aí sim, na plenitude dos tempos, então, este Filho de Deus foi enviado ao mundo. E ao ser enviado para realizar o trabalho da redenção, cumprir esta lei da reconciliação, então ele recebeu um corpo de carne, nasceu como qualquer criança. Mas com a idade de 33 anos, Deus, o seu Pai, que é Espírito, veio habitar também neste corpo. Então nós temos Jesus na condição de homem, com corpo, espírito e alma, e sendo possuído. Esta é a palavra, possuído, preenchido, com a totalidade de Deus. Deus assumiu aquele corpo. E o mistério da piedade é tão tremendo, o que você vê acontecer por aí numa sessão espírita, porque tudo isso é imitação de algo que é verdadeiro. E quando isto acontece lá, o médium ele perde o controle, porque o espírito toma conta, não é? O espírito toma conta. Eu digo porque eu já participei, eu já estive lá, toquei para eles dançar. Então, quando eu falo de alguma coisa, eu procuro falar daquilo que eu entendo, daquilo que eu sei, para depois alguém chegar para mim e dizer, você não entende daquilo. Não vem não, não vem não. Então o camarada toma, ele perde o controle daquilo porque o espírito toma conta e bagunça e faz isto e faz aquilo, e depois o camarada não lembra de nada. Agora, isto não acontece com uma pessoa que recebe o Espírito Santo. Isto não acontece com uma pessoa que recebe, vamos dizer assim, um dom espiritual. Tanto é que a Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta. É claro que quando assumimos um ambiente, um lugar como esse estamos pregando, se não tivermos a unção para fazer, é melhor que não façamos. Aí sempre temos aquela ideia que diz assim, olha, quando vamos pregar em algum lugar, quando somos convidados, quando convidamos alguém, nós sempre falamos, olha, você, digamos, um culto, uma palestra, 45 minutos está de bom tamanho. E às vezes vamos até 50 minutos, às vezes vamos até 1 hora de palestra, dependendo. Ok, mas já pensou se eu me empolgo e prego 5 horas, 6 horas, 10 horas? Porque o dom da palavra faz isto, você não cessa, você sempre tem o que falar, você sempre tem o que levar adiante. Mas e aí? Fui tomado pelo Espírito, e que Espírito é esse que sai fora da ordem? Vê? E que Espírito é esse que sai fora da ordem? Para que vocês entendam que a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, não há esse domínio, como acontece naqueles que dizem que são possuídos por Espírito. Agora, no caso de Jesus, quando o Pai assumiu, ou o possuiu, porque se você olhar no livro de Provérbios, creio que é Provérbios 8, versículo 22 a seguir, diz que ele foi possuído. Que ele foi possuído. Não vou entrar em detalhes, preguei sobre isto em 2004, na série sobre a divindade. Creio que Deidade parte 3 ou parte 4 está lá. Por isso não vou entrar em detalhe agora, já está na gravação. Mas quando o Pai veio e habitou naquele filho e disse, este é meu filho amado, no qual me comprazo, geralmente falamos no qual tenho o prazer de habitar. Mas procure qualquer Bíblia por aí se tem isto. Na verdade este é meu filho amado, no qual me comprazo.
que na verdade o sentido é no qual eu me sinto bem em fazer morada nele, eu tabernaculizar, que é fazer morada. O nome tabernáculo vem disso. Sabia disso, irmão? O nome tabernáculo é morada, casa de habitação. Por isso nos Estados Unidos a maioria das igrejas, muitas delas se chamam no templo eles colocam o nome tabernáculo, e assim vai. Então, quando isto aconteceu e Deus veio e morou em seu Filho, a totalidade de Deus, a plenitude de Deus veio habitar em Jesus, ele não assumiu por completo a ponto do filho não saber o que estava fazendo ou o filho ficar adormecido enquanto o pai trabalhava. Não foi assim, né? O pai fazia o trabalho e o filho fazia também sua parte. Então, Deus dentro dele mostrava a visão, quem deveria ser curado, quem não deveria, ou dizia para ele o que ele devia falar ou não falar. Algumas vezes ele falou, algumas vezes ficou calado diante das perguntas. Então o pai fazia e o filho também fazia. Tinha uma interação e o filho sabia o que estava acontecendo. Ele disse: não sou eu que estou fazendo essas obras, é o Pai que está em mim realizando isto. O Pai que me enviou está em mim. Veja, aquelas não eram as palavras do Filho de Deus, aquelas eram as palavras de Deus através do Filho. Você tem que saber separar bem estas coisas, não é? Então, quando Paulo diz Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, você tem que entender que Deus estava morando dentro de Jesus e através do Filho, Deus estava reconciliando o mundo consigo. Deus reconciliando o mundo com Deus através do Filho. Agora, Paulo não disse que Deus era o Filho, que aqui ele chamou de Cristo. Deus estava em Cristo. Paulo não disse que Deus era Cristo. Ele disse que Deus estava em Cristo. Isto é o que você tem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19, né? Está lá Paulo dizendo Deus estava em Cristo. Paulo não está ensinando aqui que Jesus era a plenitude da divindade, mas ele está ensinando que em Jesus habitava a plenitude da divindade. Você tem isto em Colossenses 2, 9. Ele diz: nele, em Jesus, habita corporalmente, quer dizer, no corpo de Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que é Deus estava ali morando em Jesus. Vê? Agora, no sermão, o Deus desta era maligna, o Deus dessa era, Jesus falou sobre isto, falou sobre o Deus deste século, né? O Deus deste século, o Deus deste mundo. O William Branham pregou um sermão com o título O Deus desta era maligna. No parágrafo 112 do original em inglês, ele disse: e quando Jesus disse, ide e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assentando isto ali para cegar o incrédulo. Observe, porque Pedro não levou aquilo palavra por palavra. Interessante que eu falei sobre isso já, né? Porque eu não li a sequência aqui dessas citações, senão eu nem teria me adiantado, começaria a falar aquilo agora. Veja, o mesmo que eu já vos disse, está aqui na citação do William Branham. Porque Pedro não levou aquilo palavra por palavra, ele tinha que fazer. Se um homem é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ele nunca foi batizado de maneira alguma. Lembra que eu te falava naquele tempo? Olha, se um homem foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ele nunca foi batizado de maneira alguma. Ele não tem nenhum nome. Que nome tem? Qual nome você tem? Pelo menos eu falei do meu nome, foi do culto passado, vocês viram, acharam graça? Mas já pensou se meu pai tivesse colocado o meu nome de filho? Seria pior do que Domingos, né? Já pensou todo mundo chamando de filho para lá, filho para cá? E já basta o apelido que ele colocou em mim, que eu não vou nem citar aqui. Misericórdia. Não tem como você pegar o seu filho e dizer, vai lá, ó, eu tenho um crédito naquele bar,
ou naquela padaria, sei lá, no mercado, e compra lá e coloca no meu nome. Pendura lá, deixa pendurado lá no meu nome. Aí o camarada chega lá e pede 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, o açougueiro diz, mas é a dinheiro ou cartão? Meu pai disse que deixasse fiado, que ele vem pagar depois quando receber. Tá bom. Ele tem crédito na casa, aí coloca lá 2 quilos disso, não sei o que, e coloca o nome. Quem vai pagar? Pai. Qualquer um é pai, é só ter gerado um filho. Não, meu amigo. No mesmo instante o camarada vai dizer, como é o nome do teu pai mesmo? Qual é o nome completo do teu pai? Aí sim, João Joaquim da Silva, né? Severino não sei das quantas. Severino é teu pai, né? Pai do irmão. Tá vendo que tem um nome? Porque pai não é nome. Aí já pensou? Se eu tenho uma grande fazenda, fazendeiro, e vou deixar a minha herança para meu filho, ou minha filha, ou seja o que for, aí vou lá fazer uma declaração antes de morrer. Eu não sei por que a turma fica velhinho, fica gagá, e com a herança todinha, gado que não sabe quantas pernas tem, quantos chifres tem, de tanto boi que tem, não sabe nem contar, e espera morrer primeiro para a família ficar brigando, gente. Como é que pode? Eu não entendo. Fazendeiro velho, cansado, fazenda, dinheiro que não sabe nem quanto tem no banco. E ele não, por mais que ele coma dia e noite, ele não vai conseguir gastar. Por mais que ele viva da melhor forma, ele não vai conseguir gastar. Mas o medonho espera morrer só para fazer raiva. Só para fazer raiva. Eu tenho uma amiga, vamos dizer assim, lá do Canadá, porém ela fala português. Ela é portuguesa, mora no Canadá. E ela disse que a família tem muitos problemas familiares por causa disso. Em Portugal eles têm bastante terra. Casas, terras, propriedade, alguma coisa assim. E quando o vovô morreu, né, ficou só a vovó. E começou a família a brigar pelos bens. Começou os filhos e netos a brigar pela partilha. Quem ia ficar com a mansão, quem ia ficar com o apartamento em tal lugar, quem ia ficar com as terras não sei das quantas, acho que tem terra também para lá da Itália, e ficou aquela briga. E sabe o que a vovó fez? Ela disse, só de raiva eu não vou morrer. Já está com 85 anos e eles esperando a vovó morrer e nada. Isto porque quando ela estava com 65, ela quase morria realmente, ela ficou de cama. Então o vovô tinha morrido e ela também estava de cama, e eles começaram a brigar pela herança. Então ela voltou a ficar boazinha e disse, agora eu não vou morrer, só de raiva. Porque tudo que eles queriam era minhas posses. Também os filhos nem disfarçam, né? Nem disfarçam. Que é isso? É só descobrir que os pais têm um seguro de vida, morrer, deixa tantos mil aí para a família, ele já mata o pai, já mata a mãe. Quantos casos desses você não vê por aí? E doidos, não é? Doidos. Eu nem vou dizer se eu tenho ou não tenho, sei lá. Mas escuta uma coisa. Se a pessoa sabe, gente, olha, que está com um pé na cova, outro no buraco, custava chamar a família, dizer, ó, gente, tem isso aí, eu tenho aquilo outro e tal, e eu não vou precisar disso, né? Não vou precisar disso, vou precisar de remédio, vou precisar de médico, não sei até quando. Então vou fazer o seguinte, vamos dividir isso aí para fulano, ciclano, para que já fique tudo certo. E eu fico satisfeito ainda em vida, ver vocês sendo beneficiados, ou colocando isto a produzir, e quem sabe ficava gerenciando um pouquinho o menino. Isso aí eu trabalhei com muito cuidado, não dá fim a isso. Mas não, morre, deixa tudo para trás, aí é que a família vai brigar e termina se matando por causa da herança, por falta de sabedoria dos pais, ruindade dos pais. Que coisa. Pois bem, nem sei por que entrei nesse assunto. Então talvez alguém que esteja me ouvindo, vai ouvir na gravação, tenha algumas posses, né? E já queira beneficiar a família antes de morrer. Seria melhor, você morreria mais tranquilo, viu? Porém, de outro lado, se alguns pais fizessem isto, os filhos acabariam de matar para não tratar mais dos pais. Porque às vezes tem aquele filho que quer cuidar do velho ou da velha, e você diz que boa vontade, mas não é. É porque quer a herança. Não é? Também acontece isso. Olha, de tudo existe nesse mundo. E você não está livre disso. Você não sabe se vai ser cuidado, ou se vão jogar você para outros cuidar, ou quem sabe. Nunca se sabe, não é? Muitos deles têm posses, têm bens, têm dinheiro, têm tudo.
e os filhos usufruem desse dinheiro enquanto deixam os velhinhos no abrigo lá desprezado e nem visitar, vai, só esperando morrer. Aquela coisa toda, como se eles também não fossem passar por isso, como se eles tivessem saúde todo o tempo. Não faça isso, não faça pelos outros aquilo que você não quer que façam por você. Pois bem, vamos continuar aqui. Agora eu já sei porque eu entrei nesse tema. Eu estava lendo o sermão O Deus desta Era Maligna. Observe, porque Pedro não levou aquilo palavra por palavra, ele tinha que fazê-lo. Se um homem é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ele nunca foi batizado de maneira alguma. Ele não tem nenhum nome. Então foi aqui, não foi que eu parei? Para falar sobre o nome? Então veja, eu faço sempre um ciclo nos meus assuntos. E as pessoas quando me encontram, às vezes tem irmãos que eu os visito pela primeira vez, porém eles têm escutado as pregações durante tempos. Ele diz, quando o irmão entra naqueles assuntos, deveria continuar, estava tão bom, né? Estava tão bom, a gente estava aprendendo tanto. Mas se eu fizer assim, meu filho, eu nunca vou terminar nenhuma pregação, nenhuma palestra. Então veja, uma pessoa sem nome, porque filho não é nome. Então o que acontece é que agora você tem esta multidão de pessoas, sejam católicos, protestantes, ou seja o que for, tudo sem nome. Tudo sem nome. E você sabe o que é um filho sem nome? É um filho que o pai não o reconheceu. Claro que a lei hoje dá uma determinada cobertura para não haver tanta disparidades, né? Então, inclusive, quando nasce, muitos deles já saem do hospital com um registro. Mais ou menos isso? Antes de sair da maternidade lá, antes de ver o mundo, dizer, que mundo grande, já sai com um registro. Por quê? Estava dando muito problema. Vocês já podem imaginar, nem precisa perder tempo citando isto. Mas e quando uma criança nasce que não tem o reconhecimento do pai para ter o nome do pai? Porque, na verdade, o nosso nome, não é aquele nomezinho primeirinho que colocaram, não. O nome é aquele que te traz, que mostra descendência. Teu nome é como? Davi de quê? Firmino? Hermínio? Rodrigues. Teu pai é o quê? Firmino Rodrigues Brandão. Então, tu vem da família Rodrigues. Então, este é o nome dele. Ele vem da família Rodrigues. O nome, ele te mostra geração, descendência, raiz. Por isso que os judeus, eles sabiam a descendência deles. Por isso Paulo dizia, eu sou da tribo de Benjamim. O nome, como eu sou Rosendo. Agora, quando foi dado esse nome ao Filho de Deus, foi dado o nome Jesus. Senhor Jesus Cristo. O nome é Jesus. Então você tem agora esta multidão sem nome. Por quê? Foi dito batízios, porque estou instituindo aqui as palavras de Jesus. Eu estou falando assim, dando um sermão de Jesus aqui. Eu estou instituindo aqui, estou implantando o reino de Deus. E todos que são da família de Deus têm que ter este nome para comprovar a filiação. Então que haja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos se tocaram. Batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que o diabo fez? Quando o diabo, usando a teologia humana, sabedoria dos homens, os grandes ministros daquele tempo, dos primeiros séculos, mudaram isto, disseram, não, vamos batizar usando a ordem. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o diabo fez com isso? Deixou as pessoas sem nome nenhum. Aí chega o camarada no céu, qual é teu nome? Lá não tem João, lá não tem Joaquim. Não, senhores. Lá não tem esses nomezinhos que a gente coloca no outro, não. Não é isso. Tanto é que é um novo nome. Mas qual tua descendência? Em que foste batizado, então? Que nome colocaram no teu registro? É disso que se trata. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem isso aqui, não. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Isso são títulos. E aí você vai ver que multidão sem nome, sem descendência diante de Deus, e não serão reconhecidos como filho. Por quê? Quando você lê as cartas de Paulo, foi dito que Deus exaltou a Jesus de uma forma tão alta e deu a Jesus um nome que está acima de todo o nome. Se é um nome acima de todos, então esse tem que ser o nome daquele que está acima de todos, que é o nome de Deus mesmo, correto? É um que está acima de Jesus. E Jesus tem um acima dele, que é seu Pai. Paulo disse, o marido cabeça da mulher, Cristo cabeça da igreja, do varão ou da igreja, e Deus cabeça de Cristo. Então, esse que está acima de tudo, é o nome dele que é colocado em todos os filhos, em toda a sua descendência.
Então Paulo disse, então ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse. E foi dito que todos eles teriam que ter este nome. Então, se as pessoas não são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, elas não são batizadas, são pagãs. Isso que a Igreja Católica faz, levando os bebezinhos e joga a aguinha na cabeça e tal, isso não é batismo. Nunca foi, nunca será. Nem no céu, nem na terra, nem no inferno, nem canto nenhum. Isso não é batismo. Para começar, nunca teve batismo de criança na Bíblia. Não existe isso. Para começar, batismo é para quem se arrepende de pecado. Uma criança não tem pecado para se arrepender. Ela é inocente. Ela não sabe de nada. A Igreja Católica nunca deveria ter feito isso. Também, que culpa ela tem? Dominada, né? Qual é a culpa da Igreja? Ela não tem culpa. A verdade é essa. Ela é o canal através do qual o inimigo tem trabalhado durante todo esse tempo, trazendo um falso evangelho. A mesma coisa as igrejas protestantes que têm seguido o mesmo caminho da mamãe. O mesmo caminho da mãe. Com esse monte de pagãos dizendo que está tudo salvo, vai tudo para o céu. Coisa nenhuma. Voltem a ler as Escrituras que é melhor. Pessoas sem nome. Veja, eu poderia ficar apenas aqui, tecer comentários apenas nessa expressão do William Branham aqui. Olha. Se um homem é batizado nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, ele nunca foi batizado de maneira nenhuma. Ele não tem nenhum nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Espírito é o que é isto. Como eu sou humano, é o Espírito Santo. Pai é um título, eu sou um pai. Filho é um título, eu sou um filho. Humano é um título, isto é o que eu sou. Mas o meu nome é William Branham. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é no nome de Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim no nome de meu Pai. Qual é o nome do Pai? Qualquer filho vem no nome de seu Pai. E o nome do Pai é Jesus Cristo. Vê o que quero dizer? Amém? E aí, mesmo o profeta explicando desse jeito, as pessoas não compreendem. Porque quando ele diz aqui o nome do Pai é Jesus Cristo, aí eles ficam pensando que Jesus Cristo é o Pai. Vê que confusão eles fazem? Porque eles não conseguem separar Jesus Pai e Jesus Filho. Eles não conseguem separar. Eles não sabem que há dois Jesus. O William Branham disse, você sabia que quando Deus veio habitar em seu Filho no Rio Jordão, aquilo era Jesus em Jesus? Que é Jesus Pai e Jesus Filho. Pois bem, nós vamos encerrando já, e eu gostaria só de ler mais uma escritura e mais um. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 ao 6, está assim: guarda o mês de Abibe, para nós seria abril, né? Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, te tirou do Egito de noite. Não sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, quer dizer, pão com fermento. 7 dias nela comerás pães ázimos, pão sem fermento. Pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde. No primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Não na tua porta, não em qualquer lugar, mas no lugar de adoração. Irás ali fazer o sacrifício. Isso no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, na Nova Aliança, então aquele lugar que Deus escolheu para adoração mudou, que antes era no templo. Antes era no templo, era no lugar que ele disse, é ali onde estava a glória de Shekinah. Depois disso, então aquele lugar se tornou no Filho de Deus, porque ele mesmo já era o sacrifício. No sermão Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, parágrafo 64, o reverendo William Branham disse: não me adorareis junto a toda porta que eu vos dei. Quer dizer, não é em qualquer lugar, não é em qualquer igreja.
Não é só porque fala o nome de Deus ou porque lê a Bíblia que aquilo está certo. Não, Senhor, a Bíblia diz provar os espíritos. Mas há uma porta, e nessa porta eu colocarei o meu nome. E onde o Senhor coloca o seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu sacrifício. Nós fizemos todos os tipos de portas, mas Deus fez uma porta. Deus fez uma porta, e essa porta era São João capítulo 10. Jesus disse: eu sou a porta. Deus colocou o seu nome em Jesus. Está bem claro, né? Deus colocou o seu nome em Jesus. Você crê nisso? Ele era o Filho de Deus. Todo filho vem em nome de seu pai. Ele disse: eu venho em nome de meu pai, vós não me aceitais. Eu venho em nome de meu pai. Você vem em nome de seu pai. Jesus veio em nome de seu pai. Portanto, o nome de seu pai é Jesus, exatamente, porque ele veio no nome de seu pai. E não me aceitais, outro virá e a ele aceitareis. Vocês tomarão suas denominações e seguirão com elas. Simplesmente sigam em frente. A Bíblia diz: eles foram levantados para preencher este lugar, cego, nus, e não o sabem. Igreja, religião, muitos piedosos, exatamente como Caim foi. Igrejas e grupos e grandes pessoas tão piedosas quanto Caim. Você acha que Caim era uma pessoa ruim? Não, ele era lavrador do campo, sofredor, trabalhador. Não é o que as pessoas dizem? Para que eu vou me arrepender? Vou aceitar Jesus para quê? Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. São boas pessoas. E elas pensam que não tem pecado por causa disso. Davi disse: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Você já nasce pecador. Nasceu, está ali o Natanzinho, tão inocentezinho, nunca fez bem nem mal, nunca fez nada de errado. Se ele tiver a sorte, não é? Os pais dizem: Deus me livre, isola, né? Assim que fazem. Se uma criança tem a sorte de partir deste mundo ainda inocente, ok. Mas uma vez que ele conhece o bem e o mal, e sabe discernir entre o certo e o errado, e começa a manifestar a natureza pecaminosa com a qual veio o mundo, meu filho, só através de arrependimento de pecados. Só através de arrependimento e confissão de pecados, à base do sangue de Jesus Cristo. Senão, cada vez mais se distanciará de Deus, cada vez mais. Nasceu, já é um pecador. Não importa se você nunca fez nada de ruim, nada, ou seja o que for, não importa. Nasceu, é um pecador e necessita da graça de Deus. Então, o que acontece, o que temos aqui, o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Veja, deixe-me voltar à leitura, para que vocês então entendam o que eu estou dizendo com isso. Cegos, nus e não sabem. Igreja, religião, muitos piedosos, exatamente como Caim foi. Caim era uma boa pessoa, não falava mal de ninguém, não tinha também outras pessoas, né, para falar. Era só ele, o pai, a mãe, seu irmão, e assim vai. Mas o que acontece? O que é que ele fez? O que é que ele foi fazer? Ele foi adorar a Deus. Ele estava adorando a Deus. Ele não estava adorando ao diabo, ele foi adorar a Deus. Mas Deus aceitou a adoração de Abel. A adoração de Caim era errada, era uma adoração errada. Então não importa se as pessoas estão dizendo que estão adorando a Deus. Se não estiver adorando da forma correta, Deus não está recebendo essa adoração. Se a adoração se a adoração é contra o que está estabelecido nas Escrituras, Deus não está recebendo isso. Outro está, mas Deus não. Então, resultado, vá dizer para certas pessoas que sua adoração é errada. Eles farão de tudo, olha, se não te matar também, como Caim fez. Porque se você disser que a sua adoração é errada, você estará dizendo que eles não receberam a revelação de Deus para adorar da forma correta. E eles não aceitarão isto, eles te matarão. E existem muitas formas de matar, não é só com um tiro, não é só com um punhal, não. Existem muitas formas de matar. Quando você mata a influência de alguém, você o matou. Né? Quando você fala mal da pessoa para outra, diz que aquela pessoa não presta, então matou aquela pessoa. Para quem você está dizendo isso? No outro dia a pessoa encontrou, aquilo ali não presta, não quero nem, vou nem saudar com a paz do Senhor. Desse jeito, o outro matou, assassinos. A Bíblia diz: não matarás. E as pessoas estão muito enganadas do que é matar. Por isso que muitos que assassinaram,
eles receberão perdão, porque eles se arrependeram daquilo. Mas esse outro tipo de matar, a pessoa não se arrepende porque acha que não fez coisa errada, acha que não fez nada errado. Foi só uma coisinha que eu disse, foi só uma palavra que eu disse. Meu amigo, tapa dada e palavra dita. Difícil, viu? Difícil. Deixa-me terminar. Então aqui nós temos muitas pessoas piedosas como Caim, adorando a Deus, mas é uma adoração caimita, sem revelação. Estão clamando, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Estão fazendo sinais, prodígios, milagres, mas não são reconhecidos por Deus. Há operação? Sim. Há cura? Sim. Há milagre? Sim. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis. Mas que até adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Mesmo que seja recebendo benefícios de Deus. Porque a chuva não cai para todos? A chuva cai para todos. Ali tem um irmãozinho que é bonzinho, é uma santa bênção de Deus. Aí tem a chuvinha na hora certa para aguar as plantinhas dele, né? Vem um sol certo. E para outro lá, que é o miserável, um ladrão, salteador, estuprador, morrendo de fome. Não é assim que acontece. Todos são beneficiados. Todos são beneficiados. E é nisto que eles serão condenados no dia do julgamento. Porque o que eles fizeram com o benefício que receberam? Alguém usufruiu da forma correta e outro usufruiu da forma errada. São escolhas que você faz. São escolhas que as pessoas fazem. Então, os caimitas são pessoas piedosas, adoradores, trabalhadores, clamadores a Deus. Apresentam grandes trabalhos. Altares bonitos. O altar de Caim era mais bonito que o de Abel. No de Abel tinha uma ovelhinha lá, ele arrastou as ovelhas pelas orelhas, levou para cima de umas pedras, passou a faca no pescoço, a bichinha berra para lá, berra para cá, e o sangue escorrendo. Coisa horrível de ser vista. A adoração de Caim era flores, tudo arrumadinho, tinha uns melões, pepinos, uva, fruto da terra. Ele era trabalhador, lavrador do campo. Pegou a colheita, a coisa mais linda, flores, enfeitou, ficou a coisa mais linda. Deus disse, não é isso que eu quero. Esta adoração, este sacrifício é por causa do pecado. E o que aconteceu no pecado original foi sangue. Foi células de sangue que se romperam. Foi um ato contra a minha vontade. E Abel recebeu a revelação de Deus. Por isso ele ofereceu sangue. No futuro era sangue que seria derramado em propiciação dos nossos pecados. Vê? Então não importa o quanto que estão adorando a Deus. Se não for da forma correta, como diz as Escrituras, não é? Por isso Jesus disse para a mulher samaritana, vocês estão adorando o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. Então aí está a diferença, você saber ou não saber. Deixe-me concluir com isso então. Exatamente como Caim foi, faz um sacrifício, faz tudo exatamente como Abel fez. Mas por revelação lhe foi revelado qual era o sacramento, não frutos do campo, algo a fazer com sua mão. O crente consegue ver a palavra feita carne, os outros não conseguem ver isto. Para você ver a palavra feita carne, você tem que deixar a palavra de Deus se encarnar em você, não é? Ou você não verá a palavra feita carne. Gente, é só isto por hoje, vamos concluir, é assim que eu concluo. Eu não sou aquele tipo de palestrante que leva o povo para o auge, quando o povo está, né, aí ele encerra. Não. Do jeito que eu estou conversando, parou, vamos colocar de pé, porque na verdade eu só vou parar com essa palestra daqui a uns 2 meses, 3 meses, não sei. Nós já temos quase mais de um mês que estamos pregando sobre a doutrina de Cristo, né, sobre esse tema. Nós sabemos quanto tempo levaremos, eu sei que vamos abranger muitas coisas com isto. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta hora, no nome de Jesus Cristo, por o Senhor ter nos ajudado tanto, Pai, por estarmos aqui em tua casa, pela saúde que tu tens nos dado, por estarmos com vida. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor, uma vez mais. Te agradecemos pelos nossos irmãos, pelo privilégio que temos de contemplar a face um do outro, por ver estas pessoas se esforçando e vindo até aqui para te louvar, para te agradecer, para estudar tua palavra junto com os irmãos. Pedimos que o Senhor dê uma bênção especial para essas pessoas nesta hora. E aqueles que estão nos ouvindo à distância também, que durante todo esse tempo estão conectados conosco, Senhor, esteja com eles agora em seus lares nesta hora. Que haja libertação total sobre estas vidas, tanto do lado material como do lado espiritual, Senhor. Seja qual for o segmento, o setor da vida destas pessoas, que o Senhor possa ajudá-los, que eles possam ver a tua formosura, ver o Senhor em operação. E, Senhor, oramos desde já pela viagem que faremos aí neste fim de semana e pelos irmãos que aqui ficarão e adorarão a Ti também aqui nesse lugar. Pedimos por todos eles, Pai, que o Senhor tome conta de todos os nossos irmãos espalhados por esse globo terrestre, porque sabemos que até aquele dia que o Senhor designou, onde todos nos reuniremos na Tua presença, até lá estaremos como em um vale de lágrima, estaremos em sofrimento, em angústia,
porque se as coisas estivessem fáceis para nós afrouxaríamos as rédeas e viveríamos de forma bem acomodada. Então, assim, tu deixa sempre estarmos passando por dificuldades para nos lembrarmos do que somos e do que estamos fazendo aqui. Perdoa-nos, Pai bendito, em nossas fraquezas e nos orienta a cada dia seguir o teu caminho, seguir a tua palavra, para que nos fortifiquemos na fé e no Espírito e na verdade. Oramos por todas as pessoas ao redor do mundo. Oramos pela viagem do irmão Abel e do pastor Viller, que estão vindo ao Brasil, que o Senhor guarde aquele carro, aquele automóvel, que o Senhor esteja com eles nesta jornada, ajudando-os e protegendo, e que eles possam chegar até nós com saúde, Pai, e com alegria, para assim te servirmos juntos. Como diz a tua palavra, servi ao Senhor com alegria. Nos ajuda, Pai, a sermos servos e servas teu, para cuidarmos da obra que tu colocaste em nossas mãos, que como mordomos fiéis possamos administrar bem tudo, tanto o tempo quanto o nosso trabalho, como o nosso lazer, e que possamos ter um tempo para glorificar o teu santo nome. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, Deus os guarde até... Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco, solicite literaturas gratuitas. Será enviada até você gratuitamente, se você fizer o seu pedido, escrevendo, mandando o seu e-mail para cristoadoutrina@gmail.com. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.